Eu venho aqui falar nesse vídeo sobre essa expressão nova cringe, igual a brega, né? Bom, quem me conhece já há algum tempo sabe que uma das minhas especializações é conversar ou é falar sobre a geração Y, ou sobre os conflitos geracionais, como se chama no mercado corporativo. Minha primeira consultoria chamou-se FGY e eu venho estudando essa população desde a época do mestrado. O fato é que nomes se dão, conceitos se criam, mas a gente continua não entendendo que a mudança não é em quem vem, a mudança é quem está. Gosto sempre de alertar que num curto espaço de tempo mesmo, mais da metade da sua empresa ou do seu business ou do seu negócio será composto por essas novas gerações, seja ela a geração Y, seja ela a geração Z, que é essa tal geração que criou essa nova expressão. É engraçado dizer, ou observar, melhor dizendo, que uma geração sempre tende a criticar a anterior. Essa expressão cringe, por exemplo, ela surge das coisas que essa nova geração, a Z, tá tirando sarro da geração Y. Vamos por partes. Eu sou uma geração X. Vamos voltar um pouquinho, né? No geral, a gente tem alguns nomes para as gerações. Então, a gente tem a geração veterana, a gente tem a geração baby boomer, a gente tem a geração X, a gente tem a geração Y e a gente tem agora a geração Z. Às vezes com sinônimo, geração Y é sinônimo de milênio, geração X é chamada de geração da tecnologia e assim por diante. O que a gente precisa entender é que uma geração se forma, né? O conceito de uma geração se forma a cada 15, 20 anos, com o advento da tecnologia, eu acho que menos tempo, mas a cada 15 anos aproximadamente, 10, 15 anos aproximadamente, a gente tem um conjunto de comportamentos, um conjunto de fatores da economia, um conjunto de fatores sociais, um conjunto de fatores que formam os comportamentos geracionais. Essa expressão, então, surge dessa nova geração jovem, por volta de 15, 16 anos, que tá olhando para a geração Y e tirando sarro, né? Por quê? Porque a geração Y, ela tem alguns comportamentos padrão deste momento que nós estamos inclusive vivendo. A geração Z, que é uma geração que está se formando, olha para a geração Y e tira sarro. De alguma forma, a geração Y fez isso com a minha geração. Então, a geração Y olhava uma máquina de escrever, por exemplo, e achava brega ter que fazer datilografia. A geração Y olhava para uma máquina fotográfica e falava: gente, que absurdo, tem que revelar fotos. Perfeito? É a mesma coisa que está acontecendo agora. A geração Z está olhando para a geração da minha filha e tá dizendo assim: nossa, que brega falar de boleto. Nossa, que brega isso. Nossa, que brega aquilo. A questão é que a gente está dando um holofote para essa expressão que, mais uma vez, é algo que já acontece há algum tempo. Então, mais do que a expressão, mais do que a gente ficar percebendo se somos de uma geração ou outra, o que eu defendo sempre é o quanto o seu mindset tem acompanhado tudo isso. Para mim, e na minha defesa de mestrado, eu provei que geração não é uma questão só de idade, mas é uma questão de mindset. Nós não podemos, aliás, eu detesto classificações, mas de uma forma geral, nós não podemos classificar uma pessoa somente pela idade. Nós devemos olhar para esta pessoa e perceber se o mindset dela veio mudando com o tempo. De qualquer maneira, ninguém gosta muito de ser brega, né? Ninguém gosta muito de ser taxado, ninguém gosta muito de estar fora dos modismos. Então, o meu convite para você e o meu convite carinhoso é que a gente possa pensar um pouco, né? O que de fato a gente está trazendo na bagagem que já não serve mais e que de repente essa nova geração já está observando como algo desnecessário? O que será
que a gente tem falado, pensado, agido e até se preocupado que para essa geração não faz mais sentido. Então, sendo você brega ou não, ou crush ou não, sei lá quais são as expressões aí, né? Dá uma refletida nisso. Será que os seus comportamentos, ele não tá brega para os dias de hoje? Por exemplo, se você é um líder, será que não tá brega, não tá feio esse excesso de controle que você exerce? Se você é pai ou mãe, será que não tá brega essa coisa de pôr de castigo ainda? Há outras formas, eu não quero ser invasiva, mas há outras formas da gente mudar o comportamento. Há outras formas da gente lidar com as pessoas. E eu acho que é um pouco disso que essa nova geração tá chamando de brega. Assuntos chatos, comportamentos que não faz mais sentido e, acima de tudo, ela nos faz um convite para olhar pra gente e perceber assim, o que tá brega, mas não no sentido da breguice propriamente dito, mas no sentido de dizer assim, não faz mais sentido. Por último, eu queria comentar sobre algo que talvez esteja acontecendo dentro da nossa casa e que a gente não está percebendo, né? Uma das coisas mais bregas que eu vejo hoje dentro dessa linha é o modelo de aula tradicional. Como eu trabalho com isso, eu tive que me reinventar nesses 2 últimos anos. Tenho me reinventado. E quanto mais eu estudo, mais me reinvento, mais coisas eu descubro que tenho a fazer. E eu ainda percebo alguns colegas, alguns parceiros de trabalho, professores de anos, pessoas extremamente renomadas, dando aulas com PowerPoints fora do moderno, com falas por horas, né? O que eu quero dizer com tudo isso, né, é que assim, tá brega, ou seja, essa nova geração não vai acompanhar isso. Então, das mínimas coisas às máximas, a gente tem que se modernizar. Não adianta, a gente não tem mais como sobreviver neste mundo bunny ou VUCA, seja lá qual o nome que você queira dar, a gente não tem mais como se manter vivo, trabalhando, efetivo, com resultado, se a gente não compreender esses novos comportamentos. É claro que alguns esbarram até nos nossos valores, mas a gente precisa então fazer a opção. Queremos estar educando, queremos estar cuidando dessa nova geração ou de fato a gente quer abrir mão disso? Eu acho que essa é a grande reflexão. E eu fiz esse vídeo hoje para encerrar porque essa semana eu recebi vários testes e eu fiquei sempre no meio do caminho, né? Eu não sei se eu tenho comportamento Y ou se eu tenho comportamento Z. Uma coisa eu sei, eu ainda trago muitos comportamentos X, que é, digamos, a minha geração. Só que todos muito modernizados. Não sou perfeita, longe disso, tenho N coisas, várias coisas para evoluir ainda, mas eu fiquei me perguntando, um monte de coisa que eles estão chamando de brega são tão legais, e a gente é brega mesmo, a gente comete falhas bregas mesmo. Será que não está na hora da gente mudar? É essa reflexão que tudo isso me deixou. Essa análise, essa perspectiva dessa piada, né, dessa expressão que nasce, me fez refletir sobre tudo isso. O que tá brega em mim, no sentido de arcaico, o que não faz mais sentido para o tempo moderno e o mais importante, o que eu preciso modificar no meu comportamento para acompanhar tudo isso. Espero que você, assim como eu, esteja nesse caminho de autoconhecimento e evolução. Um beijo com carinho e vamos aguardar a próxima geração. Um abraço, até mais!